Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos tratar de Êxodo capítulo 39 com o tema Conforme o Senhor ordenou. E eu já quero ler o texto. Vocês vão se lembrar que eu tenho lido aí quase que a semana inteira o versículo 1 do capítulo 36, que diz assim: assim Bezalel, Aholibe, todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Basicamente a gente leu esse versículo aí a semana inteira. Hoje nós vamos ler o último versículo agora do capítulo 39, que diz assim, e esse é o texto base que vai resumir aí o capítulo 39. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado, então Moisés os abençoou. Se você juntar o versículo 1 do capítulo 36 e o versículo 43 do capítulo 39, os dois juntos resumem tudo o que a gente tem aqui nos capítulos seguintes, 37, 38 e o próprio 39. Então, esse vai ser o nosso capítulo, esse vai ser o nosso versículo para resumir bem esse capítulo. Deixa eu fazer um panorama do capítulo aqui, depois a gente vai para as aplicações. Primeiro, o capítulo começa com a descrição do colete sacerdotal. É do versículo 1 até o versículo 7. O colete sacerdotal, se você se lembrar, é aquela espécie de... É como se fosse um jaleco, né? Como se fosse um jaleco, não, como se fosse um colete mesmo, mas tem um outro nome que o pessoal usa aí às vezes para poder fazer comida e tudo mais. Inclusive o Jun tava com um no nosso churrasco lá e fez o maior sucesso. Mas enfim, é um colete mesmo, prende por trás e tudo mais. E esse colete ele tinha ali pedras de ônix gravado pedras de ônix, porque são tantas pedras, né? Gravados com o nome dos filhos de Israel. Então esse colete sacerdotal é a primeira descrição dessas roupas do sacerdote. A seguir, ele vai falar sobre o peitoral, aí é um peitoral mesmo, né? Deixa eu ver se alguém colocou o nome do negócio que eu falei aqui. Põe pra mim aí, gente, o nome do trem que eu falei aí, porque eu acabei esquecendo. Vamos falar do peitoral. Agora eu tô cismado com esse negócio. Peitoral com suas 12 pedras. Avental. Aí, ó, minha branca colocou aí pra mim. Obrigado, meu amor. O colete sacerdotal é uma espécie de avental que fazia ali uma cobertura. Aí tinha o peitoral. O que é o peitoral? O peitoral tinha 12 pedras, cada pedra cada um tipo de pedra preciosa, e cada uma gravado também os nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos. O peitoral, a descrição da confecção vai do 8 até o 21, e depois nós temos o manto, que era um manto como se fosse realmente ali uma cobertura final, né? Mas ele era por trás, na verdade. Tentando explicar aqui, primeiro se vestia ali os calções e tudo mais, depois esse manto, depois o colete e depois o peitoral. O peitoral era só na frente mesmo. Mas enfim, o manto e as outras vestes sacerdotais. Que vestes sacerdotais eram essas? Versículo 27, ó. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros, os calções de linho fino trançado, o cinturão, que também era de linho fino, de tecidos azul, roxo e vermelho. Então aí é o restante das roupas que acompanhariam aí a indumentária do sacerdote. E essa última descrição aqui é do 22 até o 31. E aí nós temos a seção final do capítulo e também aqui uma espécie de seção final de toda a confecção do tabernáculo, das vestes e tudo mais. O que nós temos aqui então? Versículo 32 ao 43, Moisés inspeciona, aprova e abençoa
todo o trabalho dos israelitas. É o que acontece aqui, então, do versículo 22 até o versículo de número 40, aliás, 22? Não, 32, desculpa, 32 até o 43 é a inspeção, a aprovação e a bênção de Moisés sobre o trabalho dos israelitas. Isso é o capítulo, de maneira geral, vai tratar das roupas do sacerdote e também vai tratar ali da espécie de inspeção final feita por Moisés, a aprovação e a sua bênção. Algumas aplicações aí em relação ao texto. Primeira aplicação é que não existem roupas especiais para o crente na nova aliança. Isso aqui é importante porque alguém pode falar, bom, se existiam essas roupas especiais aí, então agora nós temos roupas especiais também na nova aliança. Por exemplo, né, a gente pode pensar aí, será que o clérigo tem que usar ali batina, ou o colarinho clerical, ou, né, no caso dos pastores, tem que ser de terno, né? Não, na nova aliança não está previsto roupas especiais para os crentes. Não há qualquer necessidade da utilização dessas roupas. Essas roupas, elas não têm mais utilidade alguma para os crentes no Novo Testamento. Agora, qual é o referente, então, dessas roupas aí do sacerdote? Lembrando que os sacerdotes aqui, eles não representam apenas a liderança, mas todos os crentes, todos nós somos chamados de sacerdotes por Pedro, lá na sua carta em 1 Pedro, capítulo número 2. Qual é o ponto aqui? Ainda que não existam vestes especiais para o crente na nova aliança, contudo, nós somos chamados a vestirem-se do novo homem. Essa expressão de vestir, de trocar de roupa, é usada no Novo Testamento. Inclusive, o texto que eu vou pregar domingo em Efésios fala sobre tirar as roupas velhas e vestir novas roupas, ou vestir-se como um novo homem. Então, muito mais do que uma roupa especial para o sacerdote, uma roupa especial para o pessoal do coral, mas ainda que possa ter, tá? Não é errado, né? Ah, então vestiu aqui é errado, não, só que passa a imagem ruim. Por quê? Porque no fundo o que nós temos no Novo Testamento é a nova roupa do crente. O que a gente quer dizer com isso? Que a nova vida que o crente tem em Cristo exige uma nova conduta. A roupa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem a ideia de apresentar aquele indivíduo. Então, quando o sacerdote chegava, as pessoas sabiam que o sacerdote estava chegando. Por quê? Porque a sua conduta tinha que ser de acordo com a sua roupa. A nova vida que nós recebemos em Cristo é a mesma coisa. Essa nova vida exige uma nova conduta, inclusive em relação às roupas. Aqui é só para dar um exemplo. O que nós estamos dizendo é que a mudança interior, ela vai refletir invariavelmente numa mudança exterior, inclusive de roupa. Por exemplo, nós somos chamados, como cristãos, a sermos modestos nas nossas vestimentas. Então, o crente não pode ou não deveria ficar ostentando. As mulheres deveriam vestir-se com modéstia. O que é vestir-se com modéstia? A Bíblia não fala de fato o que significa isso, mas nós podemos concluir, por exemplo, que a mulher tem que ser modesta no vestir e assim ela vai manifestar por meio da sua roupa a maneira santa de viver. A mulher cristã, ela não pode ou não deveria se vestir como uma pessoa comum. Isso é o que o Novo Testamento ensina. O homem crente não deveria se vestir como uma pessoa comum. Ah, então vai ter que usar só terno, não pode usar bermuda? Não. Às vezes o terno, às vezes a bermuda é até pior, ou a calça, enfim, é até pior do que um outro tipo de vestimento. O ponto é dizer que as vestes têm a ver com a conduta, sem dúvida nenhuma. Só que a ênfase do texto, por incrível que pareça, não é essa. A ênfase do texto é na expressão como o Senhor tinha ordenado. Essa expressão, ou os seus paralelos aí, os seus próximos, conforme o Senhor ordenou e assim por diante, essa expressão, ela aparece 8 vezes nesse capítulo. Em 8 oportunidades, essa expressão é mencionada.
conforme ou como o Senhor tinha ordenado. Versículo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 21, versículo 26, versículo 29, versículo 31, versículo 32 e, claro, sem deixar de mencionar o versículo 43. Acho que deu até mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, é porque eu esqueci de anotar aqui o oitavo, né? Que é o 43. Então, essa é a ênfase do capítulo. Fazer tudo o que o Senhor ordena. Eu já tenho falado sobre isso, mas hoje eu quero, de maneira especial, tratar sobre fazer o que Deus ordena. Fazer o que Deus ordena envolve, primeiro, conhecer a vontade de Deus, né? Como eu vou saber o que Deus ordena se eu não conheço o que Deus ordena? E aonde está o que Deus ordena? O que Deus ordena não está na minha cabeça. Então, o que Deus ordena não está na maneira como eu acho certo. Outra coisa, o que Deus ordena não está no senso comum, que todo mundo diz. Não, o que Deus ordena está registrado na revelação escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então eu tenho que ler, meditar e aplicar a Bíblia. O cristão, para ele, conhecer a Bíblia não é opcional. Se ele foi chamado para fazer tudo como o Senhor ordenou, ele precisa conhecer as ordens de Deus. Por isso que no Novo Testamento você vê várias vezes a menção da pregação como conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes no Novo Testamento, quando essa expressão é usada, a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus, o que os autores estão dizendo? Eles estão dizendo sobre o ensino da palavra de Deus feito por meio da igreja ou até mesmo dos nossos devocionais. O ponto é dizer que o cristão precisa conhecer a vontade de Deus. Mas conhecer só não basta. Você vai ter que aceitar a vontade de Deus. E quando a gente fala de aceitar a vontade de Deus, a gente está dizendo o seguinte: deixe as desculpas para trás. Pare de dar desculpas em relação à obediência à vontade de Deus. Nós damos muitas desculpas para obedecer à vontade de Deus? Se damos, né? Damos muitas desculpas para obedecer à vontade de Deus. Quais são as principais desculpas? Isso era para aquela cultura. Eu ri esses dias um pouco com a Branca, com a minha esposa. Eu ri porque a pessoa publicou um vídeo para falar sobre o dízimo e ele gastou ali 30 minutos, sei lá, não tem quanto tempo, mostrando como que o dízimo na época era diferente por causa da cultura, só para dizer que no final o dízimo não está presente na nova aliança. Falei, meu Deus, se ele gastasse toda essa energia em outros assuntos, né? O que eu quero dizer com isso, meus amados? É que nós temos a tendência de querer dizer que aquilo era para aquela cultura. Irmãos, se está registrado na Bíblia, tem algum tipo de aplicação para nós ainda nos dias de hoje. Então, essa desculpa, isso era para aquela cultura, não vale. Claro que aí tem sim coisas que são culturais e tem sim coisas que a gente vai perceber que houve uma mudança à medida do tempo. Mas isso é feito através de estudo. Isso não é feito a partir da minha cabeça, ok? Segunda desculpa muito comum. Essa é a sua interpretação. Essa é fantástica, né? Depois de ouvir a vontade de Deus, a pessoa simplesmente rejeita, dizendo, não, essa é a sua interpretação. Irmãos, interpretação, claro, tem pessoas que fazem interpretações ruins? Tem, mas existe toda uma ciência por trás da interpretação do texto bíblico. Pessoas honestas, elas fazem boa interpretação do texto bíblico. Existem algumas diferenças? Existem, especialmente em questões secundárias, mas nas questões primárias não há muita discussão. Terceira desculpa muito comum, não acredito nisso. A pessoa lê ali, vê o que Deus está falando e no fim ela diz, não acredito nisso. Então isso é o quê? Não aceitar a vontade de Deus. E a desculpa preferida é aquela, acho que não é bem assim. O pastor ou a pessoa que está ensinando está exagerando. Isso é não aceitar a vontade de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus,
a gente está falando aqui sobre fazer como o Senhor ordenou. 8 vezes foi repetido aqui no capítulo 39. Conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. E aí, tá tudo certo agora? Não. Você vai ter que rejeitar a vontade própria. Conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus e rejeitar a vontade própria. Por quê? À medida que você aceita a vontade de Deus, começa uma guerra no seu interior. O Novo Testamento fala muito sobre isso, sobre a guerra da carne e do espírito. A guerra que existe porque o novo homem está florescendo e o velho homem quer permanecer firme ali, né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a parte mais difícil, rejeitar a vontade própria, rejeitar o que nossos primeiros pais não rejeitaram, o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem várias referentes, mas o referente principal é fazer a vontade própria, fazer o que o egoísmo, que o ego conta, né? Então, por isso é que nós precisamos tanto dos irmãos da igreja. Por quê? Porque o pior do que fazer a vontade própria é achar que estamos fazendo certo. Nós rejeitamos a vontade de Deus, não conhecemos a vontade de Deus, rejeitamos a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade e ainda damos o nome disso de vontade de Deus. Por isso é que precisamos dos irmãos da igreja para nos ajudar. Ou, né, claro, a palavra de Deus também, mas eu estou falando aqui daquele discipulado que os irmãos fazem uns com os outros e que ajuda por vezes a dizer, olha, esse não é o caminho certo a seguir. Isso não é fácil, mas esse é parte importante de fazer tudo como o Senhor ordenou. E por último, praticar a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, rejeitar a vontade própria e, por fim, praticar a vontade de Deus. Não significa nada conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, rejeitar a vontade própria, se você não praticar a vontade de Deus. Que também é muito difícil, não tão difícil como o anterior, porque nesse ponto você já está um pouco mais moldado, né? Mas ainda assim não é fácil também praticar o que Deus diz. Por quê? Porque praticar o que Deus diz é tirar a questão do subjetivo e trazer a questão para o objetivo. Moral da história, já para a gente concluindo, o relacionamento de Deus com o seu povo é marcado pela manifestação da vontade de Deus e a obediência do seu povo. Como Deus se relaciona com o seu povo? Mostrando as suas leis e exigindo a obediência do seu povo. Assim Deus se relaciona com o seu povo. Note que eu não estou dizendo que Deus salva o seu povo por meio da obediência. Estou falando que Deus se relaciona com o seu povo por meio da obediência. Desafio do Léo, a aplicação final aqui para a gente poder orar. Eu quero desafiar você, lembrando aqui do versículo 43, o final dele. Então Moisés os abençoou. Irmãos, é significativo quando o texto diz que Moisés abençoou quando tudo estava como o Senhor havia ordenado. Isso nos lembra que a bênção do Senhor está conectada com a obediência à sua palavra. E o contrário também é verdadeiro. Quando não obedecemos a palavra de Deus, podemos esperar que as coisas não vão andar bem. E quando obedecemos à vontade de Deus, a gente pode confiar que as coisas vão andar bem. Note, preste atenção, não estou dizendo que vai dar tudo certo para você. Eu estou dizendo que ao obedecer à vontade de Deus, mesmo em dias difíceis, você vai estar debaixo da bênção de Deus. Mesmo que você enfrente dificuldades, lutas, dores, sofrimentos, você está debaixo da bênção de Deus. Mesmo que aquilo vá, ou mesmo que você esteja em tempos difíceis. Tá certo, meu povo? Em outras palavras, é melhor estar debaixo da bênção de Deus no meio da dificuldade do que não ter a bênção de Deus no meio da bonança, né? É mais ou menos isso aí. Tá certo, pessoal? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, Pai de amor e graça, obrigado
mais uma vez, porque nós somos aqui ensinados por tua palavra, que o teu povo fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E por causa disso, Moisés os abençoou. Senhor, nós queremos nesta manhã, primeiro, nos arrependermos do que por vezes nós nos desviamos da tua vontade. Senhor, não nos deixa cegos em relação a isso. Não nos deixe, Senhor Deus, ficar obstinados, fazendo o que é errado, achando que estamos fazendo certo. Precisamos, Senhor Deus, da ajuda do Senhor para reconhecer os nossos pecados. Rejeitamos as desculpas que normalmente damos e nos submetemos ao Senhor e à tua vontade. Senhor, ao fazer assim, cremos que viveremos a bênção do Senhor. Ao obedecermos ao Senhor, isso vai redundar para as nossas vidas em bênção. Mesmo que estejamos passando por lutas e dificuldades, ainda assim estaremos experimentando a boa mão do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.